Sejam muito bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Informação baseada em fatos reais, imparcial e não dogmática. Ajude-nos a manter o canal, inscreva-se, faça um like, ative o sininho de notificações, compartilhe. É muito importante para nós, ficamos gratos. E a cumplicidade dos evangélicos com o nazismo. É esse o Brasil que você quer? Para si e seus filhos? No atual contexto sociopolítico em que se encontra o Brasil, este documentário visa principalmente informar para os perigos escondidos da maioria das pessoas. A grande maioria pensa erroneamente que vive numa democracia, mas a realidade é bem mais trágica. Atualmente vive-se uma ditadura democrática com base em pressupostos que vem do tempo do Holocausto, tendo como aliado a religião, violando assim a Constituição do Brasil, em vários aspectos. No decorrer do vídeo você irá entender como as apologias ao nazismo estão na ordem do dia, bem como o porquê da veneração de interesses entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos. Este vídeo não faz apologia a nenhum partido político, apenas relata com veracidade os fatos. Você vai identificar as apologias ao nazismo e a influência da Igreja Evangélica. Recuando na história. Nas vésperas da chegada de Hitler ao poder alemão, tinha se formado um grupo nacional socialista, ou nazista de protestantes, eram os chamados cristãos alemães. Assim que Hitler foi empossado, esse grupo se tornou maioria com a participação de diversas denominações protestantes. Era a Igreja do Reich que logo aderiu à perseguição aos judeus. Alguns meses depois, essa unificação protestante foi consagrada no sínodo, ao qual compareceu a maioria dos pastores e responsáveis eclesiásticos, trajando o uniforme nazista. Alguns responsáveis ali presentes protestaram e se retiraram, quando ficou decidida a demissão de todos os pastores não-arianos ou com ascendência judaica por parte do pai ou da mãe. Entretanto, a grande maioria dos protestantes alemães aderiram ao nazismo, e o protestantismo alemão se tornou nacionalista. Servir a pátria, no caso o Estado, equivalia a servir a Deus. Este termo, você reconhece, certo? A isso se acrescentou uma interpretação messiânica do nazismo. Hitler seria um enviado por Deus. Foram feitos alguns expurgos na leitura da Bíblia, e os evangélicos nazistas alemães acentuaram o culto da força e o Cristo herói, não o crucificando, e nem suas mensagens de amor e tolerância. O programa nazista prometia um retorno aos valores cristãos e a criação de um muro contra o comunismo. Ao fim da guerra, os evangélicos que haviam ignorado e justificado as violências e o antissemitismo nazista, se justificaram argumentando não lhes terem sido proibido pregar o evangelho, e nem viver uma vida segundo os princípios cristãos. Nenhuma ideia de cumplicidade. A vitória dos nazistas foi comemorada pelos evangélicos, e uma euforia tomou conta das igrejas alemãs. Era o surgimento de uma nova época, há tanto tempo esperada. Era a vitória do combate contra a prostituição, contra o cigarro entre as mulheres, contra o nudismo e contra os abusos da vida noturna. A alienação completa. A cumplicidade atual dos líderes evangélicos com os preceitos de consonância fascista defendidos pelo governo, estabelecendo uma comparação com os protestantes ou evangélicos da época do nazismo na Alemanha. A existência de muita semelhança no comportamento dos líderes evangélicos atuais, que preferem também valorizar um evangelho da força, nacionalista, político e retrógrado, como os líderes evangélicos da época do Terceiro Reich. Um evangelho de cumplicidade com o mal. Alguns desses denominadores comuns que compartilham são próprios da extrema-direita. e mesmo sem saberem, podem ser catalogados como pertencentes à ideologia fascista.
admiradores e seguidores, são reveladoras. É pela pena de morte, pela esterilização de homens e mulheres, pelo fechamento das trompas ou vasectomia das populações mais pobres, pela liquidação imediata dos suspeitos de crime pelos policiais, sempre beneficiados pelo princípio da legítima defesa, pela aplicação da tortura como procedimento normal para a obtenção de informações, pela qualificação do homossexualismo como doença curável com a aplicação de castigos físicos, pela desvalorização das mulheres consideradas inferiores aos homens, sujeitas a estupros, pela qualificação de atos e manifestações ativistas como terroristas, sujeitos à repressão e prisão, pela facilitação da obtenção do porte de armas, equivalente a um rearmamento do povo, convidado a reagir na bala no caso de assaltos ou agressões, pelo fim da laicidade, pela proteção do agronegócio, livre para utilizar todos os produtos bons para a lavoura, mesmo os considerados tóxicos. Uma revolução às avessas, que logo poderá desfechar em perseguições aos contestadores e levar a um regime repressivo. E a cumplicidade atual dos evangélicos com apologias nazistas. Acreditamos que tem muitos evangélicos que estão sendo cegos e tolos, que continuam achando que tais atos não são pecaminosos e até necessários. Porém, tem os evangélicos fundamentalistas que apoiam tais práticas e mencionam quem lidera o país como um escolhido de Deus para a presidência, aplaudem suas palavras terríveis e ações, ignorando os defeitos morais flagrantes, e permitem a sua perigosa presidência dando tempo, talento e tesouros. Os valores cristãos não estão sendo seguidos. Humildade, compaixão, veracidade, agindo justamente, comportando-se moralmente, e misericórdia amorosa. Mas o anticristo, sim. No atual contexto em que a sociedade está mergulhada, com líderes religiosos, governo e apoiantes fervorosos, disseminando ódio, mentiras, falsas crenças e fanatismo religioso, se não houver medidas que façam parar esse movimento, a sociedade irá presenciar momentos terríveis. Determinado grupo de pessoas serão orgulhosas, arrogantes, abusivas, profanas, presunçosas, racistas, xenófobas, traiçoeiras, egocêntricas e alienadas. Fica o alerta: os cristãos estão sendo instruídos a seguir tais práticas pelos líderes evangélicos, apoiando um governo que mostra claramente apologia nazista. Os sujeitos envolvidos são maus, exibem um narcisismo maligno, e tornam-se cada vez mais irracionais, paranoicos e agressivos, e uma coleção mais destrutiva e perigosa de sintomas psiquiátricos, que os líderes não deveriam possuir. O pior cenário é agora nossa realidade. Porque os evangélicos escolheram o poder político sobre os valores cristãos. O movimento político evangélico começou com a suposta maioria moral, termo eufemístico destinado a ocultar o real objetivo do movimento: defender a supremacia branca, misógina e homofóbica. Curiosamente, a hipocrisia dos evangélicos que falam das palavras de Jesus para uso pessoal, mas eles ignoram isso com o governo. É uma dissonância cognitiva e transferência de sua estrutura patriarcal para o governo. Além disso, é uma transferência de quantos veem Deus. Uma coisa a notar é que Hitler se considerava o escolhido, e muitos cristãos alemães também. Na verdade, ele se via como Cristo, o guerreiro, enquanto via Cristo, o crucificado, como fraco e nojento. O dogma cristão é problemático com seus líderes tirando da Bíblia o que elas querem, levando muitos cristãos a seguir falsos ensinamentos. O governo dos Estados Unidos, atualmente apoiado pela bancada evangélica, provocou um aumento do poder político evangélico pela América Latina, uma estratégia transnacional, incentivada diretamente pelo mandatário estadunidense, que viu ganhar efeito em países como a Nicarágua, Guatemala, Honduras e o Brasil.
A prova é que os Estados Unidos, quer a soberania da América Latina, assente no fundamentalismo religioso, um prenúncio da nova escravidão, conflitos, guerras, genocídios, e prisão para todos aqueles que não seguirem as diretivas impostas pela nova política neofascista, com alusões ao nazismo. O Brasil está vivendo, segundo analistas nacionais e internacionais, um clima político de pré-nazismo. Porém, tem defensores que acreditam que o Brasil vive um clima de pré-fascismo, mas os historiadores dos movimentos autoritários preferem analisá-lo à luz do nazismo de Hitler. Lembrando que o fascismo se apresentou no começo como um movimento para modernizar uma Itália empobrecida e fechada ao mundo. De modo que uma figura como Marinetti, autor do movimento futurista, acabou se transformando em um fervoroso seguidor de Mussolini, que terminou por arrastar seu país à guerra. Em poucos meses o governo já deixou claro que em sua política de extrema-direita, autoritária e com contornos nazistas, cabem somente os que se submetem às suas ordens. Todos os outros atrapalham. Para eles, por exemplo, todos os outros taxados de novos judeus, que deveriam ser exterminados. Inimigos dos defensores dos direitos humanos, chegam a afirmar que estes são os culpados pelas mortes violentas nas favelas. Mal suportam os diferentes, como os indígenas, os homossexuais, os pacíficos que ousam lhe criticar. Odeiam todos aqueles que não pensam como eles, e ao estilo dos melhores ditadores, é inimigo declarado da imprensa e da informação livre. Sem dúvida, o governo tem o direito de dizer que foi escolhido nas urnas com 53% dos votos, que significaram 57 milhões de eleitores. Nesse sentido, o problema não é do governo. Os que votaram nele sabiam o que pensavam, ainda que talvez considerassem seus desatinos de campanha como inócuos e puramente eleitoreiros. O problema, agora que se sabe o que realmente estão dispostos a fazer, e que se permite insultar impunemente gregos e troianos, começando pelas instituições bases da democracia. Somente os valores democráticos, a liberdade de expressão, o respeito às minorias e aos diferentes, principalmente dos mais frágeis, sempre salvaram o mundo das novas barbáries. De modo que o silêncio dos que deveriam defender a democracia pode acabar deixando o caminho aberto aos autoritários, que se sentem ainda mais fortes diante de tais silêncios. Nunca em muitos anos a imagem do Brasil no mundo esteve tão deteriorada e causando tantas preocupações como com essa presidência de extrema-direita, que parece um vendaval que está levando pelos ares as melhores essências de um povo que sempre foi amado e respeitado fora de suas fronteiras. Hoje no exterior não existe somente apreensão sobre o destino desse continente brasileiro, há também um medo real de que possa entrar em um túnel antidemocrático e de caça às bruxas, que pode condicionar gravemente seu futuro. Há momentos na história de um país em que se os que deveriam defender os princípios da liberdade e da igualdade cruzam os braços diante da chegada da tirania, incapazes até de denunciá-la. Amanhã pode ser tarde demais. E então de nada servirá chorar diante dos túmulos dos inocentes. Em resumo, a religião aliada à política é o binômio perfeito para manter os mais fracos, alienados da realidade, desinformados e escravizados, tudo em nome de um Deus, baseado em crenças falsas e deturpações das escrituras, e mencionando só o que lhes interessa, uma forma de manipulação da consciência, tornando as pessoas em autômatos irracionais. O mais crítico, mesmo escutando um monstro fascista, fazendo louvação da tortura, do estupro, da violência, da morte, do ódio e dos torturadores, o povo continua, os que votaram é óbvio nesse governo, em hipnose e cegueira mental. No programa do governo, não existe probidade, decência, dignidade, ética pública, transparência, republicanismo, liberdade, democracia e imprensa livre e decente.
Enfim, é a expressão da alma genuína da classe dominante antidemocrática. O clã psicopata, as figuras escatológicas que saíram do esgoto, milicianos, o escritório do crime, parlamentares deploráveis, os ministros e militantes horrorosos e fascistas, os extremistas religiosos evangélicos, os terroristas de extrema direita, corromperam o sistema de justiça para viabilizar o projeto do poder de extrema direita, com alusões ao nazismo. A forma como o ultraliberalismo assumiu o Brasil é o pacto de dominação firmado entre a oligarquia, o establishment estadunidense e as finanças internacionais para promover a mais terrível e profunda destruição da soberania e democracia, devastando as riquezas do país. Em suma, a ascensão do tirano teve como base as fake news, financiamento via Caixa 2, e principalmente o apoio reiterado pelo fanatismo religioso evangélico, que promovem o medo, a alienação da sociedade, manipulação de consciência, lavagem cerebral, pedindo dinheiro para a suposta obra de Deus, mas esse dinheiro só beneficia a cúpula da organização para fins menos lícitos. A Igreja Católica, apesar de ter cometido crimes horrendos e imposição da religião pela força, a Igreja Evangélica em menos anos de existência, já cometeu mais crimes horrendos. Basta olhar para as notícias, e vemos pastores envolvidos em casos de tráfico de armas, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, tráfico humano, estupros, violência doméstica, entre outras barbáries. Todos esses acontecimentos têm como base ensinamentos que vêm da era da Igreja Evangélica nazista. Apesar de ser chocante, é a realidade que vive o Brasil. O povo brasileiro merece respeito. Fica a reflexão.